paz do Senhor para todos, como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Refúgio da Rocha, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Hoje estaremos estudando Atos capítulo 2, aleluia. O tema é a descida do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ajude o canal Refúgio da Rocha para nós bater 600, louvado seja o nome do Senhor. Ontem saiu o vídeo aqui, estudo bíblico de José, e também os melhores momentos, também, aleluia, do culto ontem da Santa Ceia da igreja. O Senhor é o nosso pastor. Ontem na minha igreja gravei tudo, coloquei aqui, postei. Tem vídeo novo todos os dias, amém? Hoje, segunda-feira, louvado seja o nome do Senhor, será a descida do estudo bíblico, a descida do Espírito Santo de Deus, a descida do Pentecoste, aleluia. E como nesse dia de Pentecostes, estava todos concidadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como veemente e pertuoso, que encheu a toda a casa, e que estavam sentados foram vistos por eles em língua repartida como de fogo, a causa que puseram a cada um deles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar uns aos outros em línguas conforme ao Espírito Santo concedida e falasse. Em Jerusalém estava habitando os judeus, os homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajunto uma multidão estava confusa, porque ouvia a falar da sua própria língua, e todos passavam maravilhados. Aleluia. Palavra muito conhecida, muito falada, de Atos Apóstolos. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos revelar, vai nos dizer sobre Atos, a descida do Pentecoste. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai nos falar em Atos capítulo 1, 8. Nos fala, aleluia, vamos lá, aleluia, Atos capítulo 1, 8. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que vê sobre ser este testemunhas, tantos em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Os confins da terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos falar que Jesus está dizendo: ficai em Jerusalém até do alto seja revestido de poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, Jesus está dizendo: ficai em Jerusalém até do alto seja revestido de poder. A presença do Senhor estava com eles. E ali, em 50 dias depois da Páscoa, festejava, fazia um momento de oração ali, em 50 dias orando, aleluia. E depois da Páscoa, aleluia, ele fazia isso. Em Atos 1, 4, se eu não me engano, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Atos 14, e toda vez orando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no Atos capítulo 2, já vai nos falar que eles estavam reunindo no mesmo lugar, estavam adorando o Senhor Jesus. Aleluia. Ele estava buscando o Senhor Jesus, agradecendo o Pai. E agora, aleluia, quantas vezes aleluia, louvado seja o nome do Senhor, todos estavam orando, todos estavam buscando, todos, aleluia, estavam, aleluia, buscando ao Senhor. Nós temos que fazer isso, buscar ao Pai, buscar a presença do Senhor, buscar o Espírito Santo, porque é lá que, aleluia, nós temos que olhar para o alto, porque é lá, aleluia, que vem o nosso, aleluia, nosso refúgio, que é o Senhor Jesus, a nossa fortaleza, que é o Pai, é o grandão da Galileia, que cuida de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E
Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som, eles ouviram um som de um veemente, um vento repente, ventuoso, que encheu a casa. Todos estavam sentados em pé, orando, louvando o nome do Senhor Jesus. Foram vistos, aleluias, de língua repartida, aleluias, aleluia, de estrangeiras, louvados seja o nome do Senhor. Então, quer dizer, o que significa? Quer dizer que eles estavam, aleluia, estavam buscando o Senhor, e a presença do Senhor tomou todo aquele lugar, encheu, aleluia, aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Espírito Santo de Deus encheu todo aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, aleluia. Nós, aleluia, quando nós estamos ligados no céu, na videira verdadeira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós, aleluia, seremos cheios do Espírito Santo, cheio, porque, aleluia, no sangue, aleluia, no nome do Senhor Jesus, no sangue de Jesus há poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E de repente veio do céu um som como vento veemente impetuoso, encheu toda a casa que estava sentado, e foram vistas por ele de línguas repartidas como de fogo, a causa que pousaram cada um deles, e todos foram cheios. Não foi um, não foi dois, não foi três, foi todos que estavam reunidos naquele lugar, foram cheios do Espírito Santo. A presença do Senhor impactou aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Todos buscando a presença do Senhor foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aqueles que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E 5, em Jerusalém estavam habitando os judeus, os homens religiosos, de todas as nações que, aleluia, que estavam debaixo do céu, aleluia. Enquanto aquele som ocorreu, quando aquele som dentro da, aleluia, daquela casa, aleluia, quando a presença do Senhor desceu, o som ocorreu toda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, todo aquele lugar, aleluia, começaram a ouvir a presença do Senhor. Enquanto aquele som ocorreu, ajuntou uma multidão, uma multidão começou a ouvir, muitas pessoas começaram a ouvir que aquela casa foram cheios do Espírito Santo. A descida do Pentecostes, aleluia, começou a abalar, a descida do Pentecostes começou a tocar em cada um. Aleluia, a multidão estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, aleluia, eram línguas estranhas, aleluia, a multidão estava confusa, porque estava falando em línguas estranhas. Era o poder de Deus, e era a presença de Deus que desceu naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a presença de Deus desceu impactando aquele lugar. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E uma multidão estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pensavam, maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são, aleluia, Galileu todos esses homens que estão falando, como pois ouvimos cada um nos próprias línguas em que somos nascidos, do parto dos modelos elamitas que habitavam em Mesopotâmia, em Judéia, em Capatócia da ponte da Ásia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que todos foram cheios do Espírito Santo, todos, e começaram a falar línguas estrangeiras, e todos que estavam ali foram maravilhados vendo a presença de Deus, vendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eram outras línguas estrangeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Assim somos eu e você. Nós temos que buscar a presença do Senhor Jesus,
Nós temos que, aleluia, quando nós estamos ligados na videira verdadeira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a presença do Senhor desce, a presença do Senhor toca no nosso coração, a presença do Senhor toca na nossa alma verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que você passa no seu dia, eu não sei o que você está passando vendo esse vídeo aqui, aleluia, no canal Refúgio da Rocha, mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós pega, aleluia, a nossa Bíblia e começa a ler a palavra do Senhor, sendo nós revestir, aleluia, louvado seja o nome, a nossa alma, revestir, aleluia, nosso corpo da presença do Senhor, nós seremos tocados, nós seremos libertos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles ouviram a voz do Senhor e todos estavam, aleluia, reunidos no mesmo lugar, e a presença de Deus, aleluia, desceu naquele lugar. Aleluia, foi tão lindo que a multidão reuniram e começaram a ver, aleluia, aquele maná de Deus enviando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi essa palavra para o seu dia, aleluia, seu dia, não sei quando é que você está vendo, porque trabalha, né? Aleluia, não sei se você está vendo de noite, de tarde, aleluia, de manhã, nesse exato momento, aleluia, mas o Senhor, Ele muda, aleluia, o meu e o teu cenário. Glórias a Deus. Quando você ouvir essa palavra, creia que o Senhor é o nosso refúgio, é aquela, aleluia, aquela presença que desceu, aleluia. Nós temos que crer que aquela presença que desceu foi maravilhosa para aquele povo que estava reunido, e também é maravilhosa para nós. Quando nós buscamos o Senhor verdadeiramente, a presença do Senhor cai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal Refúgio da Rocha, amém? Espero que vocês tenham gostado muito. Aleluia, vídeo todos os dias aqui no canal. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos pregar, levar a palavra a toda criatura. Se inscreve no canal, compartilhe para amigos e vizinhos, pastor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, canal Refúgio da Rocha, tá? Fala pra eles assim, canal Refúgio da Rocha está postando vídeo todos os dias, falando do amor de Deus, da palavra do Senhor Jesus. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Ajude nós a bater 600 inscritos no canal. Agradeço muito vocês que estão assistindo os vídeos que eu posto. Aleluia, o Store também. Aleluia, deixa muito seu like. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso, estou finalizando. Fica na paz, o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém?